Marcos capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. E então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas lhe ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te amamos, te adoramos, reverenciamos o teu Filho Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele é, representa, por aquilo que Ele fez, faz, e pelo que Ele ainda vai fazer. Te adoramos porque o seu poder continua o mesmo, o seu poder não mudou. Por isso hoje eu peço ao Senhor: fala conosco, fala com teus filhos, fala com teu povo, Jesus. Fala com a tua igreja, fala com o nosso amigo que está assistindo este culto online. Senhor, fala com esta pessoa que está prisioneira, seja ela em qualquer nível de prisão, mas que hoje nós queremos proclamar libertação em nome de Jesus. Amém? Vamos falar nesta noite sobre Jesus, o libertador que transforma sua vida. Jesus, o libertador que transforma sua vida. Esse texto, ele registra o encontro de Jesus com o Gadareno, né? E o encontro do Gadareno
com Jesus é uma das libertações mais impactantes que eu acho em todo o ministério de Jesus. Por quê? Porque as condições daquele homem, como você viu aí no texto, nós lemos, você ouviu e leu, as condições em que aquele homem se encontrava demonstravam a sua triste realidade. Aquele homem vivia em uma realidade muito terrível. Ele morava em um cemitério, para você ter uma ideia. Era um homem que morava junto ali com as catacumbas, né, com as sepulturas. Outra coisa que o texto diz é que ele andava nu, ele não tinha roupa, ele andava pelado, nu, sem nada no seu corpo. Outra coisa que o texto diz é que ele cortava-se com pedras, ele se machucava, ele batia com pedra na sua cabeça, ele se cortava com pedra no seu corpo. E o texto também revela sobre a realidade desse homem, que muitas vezes ele era acorrentado. Colocavam corrente nele, amarravam, os moradores da cidade amarravam aquele homem, prendiam aquele homem para tentar detê-lo. E ele vivia, mas o texto ele é bem específico, porque ele mostra que aquilo não era uma coisa normal. O texto diz que ele era atormentado por espírito imundo, por um espírito imundo. O texto diz que ele vivia atormentado por um espírito imundo. Um não, vários, que foi descoberto logo depois. Então ele era atormentado, esse homem, ele era atormentado emocionalmente, ele era perturbado mentalmente, esse homem, ele era machucado fisicamente, esse homem vivia indignamente, ele era, se fosse hoje, alguém diria assim, ele era um caso perdido. Quando você olha para a condição dessa pessoa, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é que ele era um caso perdido. Naquela cidade, ele era um caso perdido. Para os habitantes daquela cidade, ele era um caso perdido. Você já conheceu alguém assim? Você já conheceu alguém que tenha sido considerado um caso perdido? Que as pessoas olhavam e diziam assim, isso aí não tem jeito. Isso aí, meu amigo, é um caso perdido. Esse filho é um caso perdido, essa mulher é um caso perdido, esse jovem é um caso perdido, esta moça é um caso perdido, meu pai é um caso perdido, minha mãe é um caso perdido, esse meu tio é um caso perdido, esse meu primo é um caso perdido, esse meu vizinho aí é um caso perdido. Você já conheceu alguém nessas condições? Tá? Então veja bem, querido, na mensagem de hoje, nessa palavra que eu quero trazer a você, eu quero conversar com você sobre exatamente a transformação que Jesus fez na vida daquele homem. Parecia um caso perdido, era um caso perdido, mas Jesus transformou a vida dele. E eu queria conversar com você sobre o que Jesus fez na vida desse homem e observar princípios e ensinamentos que isso nos traz para o nosso tempo, para a nossa vida hoje. O que essa história me ensina? O que esse texto me ensina? O que nós podemos aplicar na nossa vida acerca dessa transformação poderosa, essa libertação poderosa, transformadora que Jesus fez na vida dele? Porque talvez você seja uma pessoa assim, aprisionada, né? Você está aprisionado. Então o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui, que eu olho e observo aqui, é que eu tenho que identificar aquilo que te aprisiona. O que me aprisiona? Então o que você tem que aprender aqui? Identifique aquilo que te aprisiona. Primeira coisa, identificar aquilo que te aprisiona. Quando Jesus chega com aquele homem, né? Aquele homem corre, os demônios um lampejo de consciência leva aquele homem a prostrar-se aos pés de Jesus, a ser conduzido ali, porque demônio não corre para Jesus não, irmão. Demônio corre longe de Jesus.
Então um lampejo de consciência leva esse homem. Então a história que a gente leu fala que esse homem vivia o quê? Aprisionado fisicamente, porque ele era preso. Ele era aprisionado emocionalmente e espiritualmente. Tá? Vou repetir. Ele era aprisionado fisicamente, do físico. Ele era aprisionado emocionalmente e ele era aprisionado espiritualmente. Mais forte do que as correntes de ferro que o prendiam eram as correntes espirituais que o amarravam. Mais forte que as prisões físicas, mais forte eram as prisões emocionais que prendiam a alma daquele homem, porque por detrás daquele homem agressivo, por detrás daquele homem violento, por detrás daquele homem desnudo, haviam prisões na alma daquele homem. Haviam prisões na alma, grilhões na alma daquele homem, possivelmente situações do seu passado que o levaram àquele lugar. Não chegou 6.000 demônios aproximadamente, de repente bateram na porta da casa daquele homem, e quando ele abriu a porta, os demônios entraram nele. Não, senhoras e senhores, não foi isso que aconteceu, não. As pessoas imaginam assim, um dia ele acordou, ele já estava possesso de demônio. Não é assim que funciona. Não é assim que a coisa acontece. Então o texto aqui, ele não conta os detalhes de como aquele homem chegou naquele cemitério, como ele chegou naquele lugar, mas nós podemos aqui alencar assim uma infinidade de possibilidades e motivos, né? Por que aquele homem chegou àquela situação? Por que aquele homem chegou àquele lugar? Por exemplo, ele pode ter sofrido grandes decepções, muitas decepções, não sabemos. Mas ele pode ter se decepcionado com filhos, decepcionado com esposa, decepcionado com a vida profissional dele, decepcionado com a carreira, decepcionado com o governo, decepcionado com uma porção de coisas. Muitas decepções acumuladas levaram aquele homem a cadeias emocionais. Outra coisa pode ter levado aquele homem a essa situação foram mágoas acumuladas. Ele foi sendo magoado e ele guardava aquilo dentro de si, e tudo isso vai abrindo brechas para que demônios fossem amarrando, prisões, demônios, espíritos malignos tomando conta dele. Uma outra coisa que poderia ter levado esse homem a essa situação foi falta de perdão. Talvez era uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar, ou não perdoava nunca, não perdoava ninguém, guardava a ira, a mágoa, e isso ia trazendo grilhões emocionais para a vida dele. Uma outra situação que nós poderíamos alencar aqui, traição. Talvez este homem foi traído e não suportando essa traição, o prendeu, essa traição o amarrou, prendeu emocionalmente e automaticamente o prendeu espiritualmente, e esse homem não conseguiu se libertar, foi afundando cada vez mais, Uma outra situação poderia ser excesso de ansiedade, a ansiedade pelas coisas da vida, a ansiedade pela situação, a ansiedade vai tomando conta da vida da pessoa e vai amarrando essa pessoa, escravizando essa pessoa. Uma outra, talvez tenha sido o medo. O medo é das mais fortes prisões que existem. Porque o medo aprisiona as pessoas em certas situações e condições terríveis. Talvez preocupou demais com a vida, preocupou demais com as coisas, preocupou com demais, e aí isso o aprisionou. Eu poderia citar também raiva, ira, muita raiva. A Bíblia diz que te deve irar, mas não deve pecar, e talvez esse homem acumulou tanta raiva dentro de si, que isto levou ele a essa condição. Então eu poderia, em muitas outras situações, eu poderia ficar aqui muito tempo alencando situações que levaram esse homem a essa situação. Da mesma forma, do mesmo modo, no decorrer da nossa vida, nós passamos por situações, aflições, situações difíceis que podem desencadear
na nossa vida hábitos e comportamentos negativos. Nós podemos passar por certas situações. Você já deve ter visto alguém assim: rapaz, fulano, desde que aconteceu aquilo, fulano nunca mais foi o mesmo. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Meu irmão nunca mais foi o mesmo depois daquele episódio. Meu marido nunca mais prestou para nada depois daquele episódio. Minha esposa, meu filho, lascou-se. Nunca mais meu filho foi o mesmo depois daquele episódio. Porque a partir dali ele começou a desencadear comportamentos negativos, destrutivos para a sua vida. Tais comportamentos, quando repetidos com frequência, comportamentos quando se tornam uma mania, eles acabam nos aprisionando. Comportamentos negativos que se tornam uma constante, eles nos aprisionam, eles nos amarram, eles nos prendem. É como se nós não conseguíssemos mais nos livrar. É como se a gente não conseguisse mais se soltar. Você vai praticando esses comportamentos e você não consegue ficar livre de algo, mesmo sabendo que aquilo não é bom para você. Você se torna prisioneiro desse comportamento, mesmo sabendo, mesmo as pessoas dizendo: ó, isso aí não presta, olha a situação que você está vivendo aí, isso aí vai te prejudicar. Você não consegue se soltar mais disso. Por exemplo, vícios. O que são vícios? Os vícios são comportamentos repetitivos que nos aprisionam e depois nós não conseguimos nos soltar. Quer ver uma outra coisa? Relacionamentos abusivos. Por que você acha que homens e mulheres e pessoas se habituam ou se submetem a relacionamentos abusivos? Por que você acha que o número de crimes contra a mulher estão crescendo dia a dia? E quando você vai ver o histórico, era a pessoa tão capacitada, a pessoa tão inteligente, e aí se submetia a um comportamento abusivo. Esta semana mesmo passou o cidadão lá em Manaus, matou aquela Miss, né? Uma moça bonita, inteligente. O cidadão, por incompetência, ciúme, e acabou matando. E aquela moça tão inteligente se submetia a um relacionamento esquisito desse. Então, esse relacionamentos abusivos, o que é isso? Um comportamento, você se submete a comportamentos repetitivos e aí você não consegue sair mais. Talvez você esteja aprisionada numa situação dessa. Dependência de remédio, por exemplo, é um outro exemplo. Compulsão por comida é outro exemplo, é outro hábito. Compra, tem gente que é viciado em comprar. São vícios que a pessoa adquire. Outros são alcoólatras. O álcool o domina, ele não consegue sair. São pessoas que estão escravizadas, aprisionadas pelo álcool e têm as suas vidas esmagadas e transformadas em um caos. Outros são drogas, outros são sexo, outros são pornografia, estão presos pela pornografia, por um comportamento repetitivo, um videozinho hoje, um videozinho depois, e hoje já não consegue mais dormir sem dar uma assistida, uma espiadinha no Big Brother da pornografia existencial, porque estão presos e já não conseguem sair, né? Agressividade. Aí o que acontece? Os efeitos disso quais são? A agressividade. Começam a se tornar agressivas, igual aquele homem. Começam a se tornar ansiosos. A ansiedade toma conta. A pessoa começa a ficar hostil. A hostilidade se torna um hábito na vida dessa pessoa. Daqui a pouco, pensamentos de morte. A pessoa começa a pensar em morte, já começa a pensar nessa possibilidade, pensamento de morte. Sensação de medo. O medo é uma constante na vida dessa pessoa. Ou desesperança. A pessoa está ali e de repente um terror toma conta do seu coração. Ela começa com esse comportamento repetitivo. E aí ela desenvolve, por exemplo, uma desesperança de relacionamentos futuros, né?
Ela fica preocupada com o futuro e aí desemboca em depressão. Eu não sei qual é o peso que você sente, mas eu queria perguntar, você sente peso de algo na sua vida? Você sente um peso na sua alma, alguma coisa que segura você, né? Qual é a prisão que está te segurando? Quais são as consequências dessa prisão que você sente que já tomou conta da sua vida? Esse homem estava aprisionado até que chegou Jesus e identificou qual era o motivo da sua cadeia. Por isso que a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós precisamos identificar na nossa vida aquilo que nos aprisiona. O que está aprisionando você? Você sabe o que amarra você? Você sabe o que está aprisionando dentro de tudo isso que eu falei? Talvez eu nem falei, mas você precisa identificar o que está te amarrando emocionalmente, que está se tornando um hábito repetitivo, porque tudo aquilo que se torna repetitivo na nossa vida, tudo aquilo que é negativo, que se torna repetitivo na nossa vida, nos aprisiona, nos amarra. Pois bem, quando Jesus chega, Jesus vê aquele homem naquela situação, e aquele homem faz o quê? Mesmo possesso, mesmo preso, ele vai parar aos pés de Jesus. Ele vai se prostrar aos pés de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que não há nenhuma situação impossível para Jesus. Jesus pergunta, quem é que está aí? Quem é você? Porque na hora que ele se prostra, o demônio manifesta e fala, não nos manda embora daqui. Ele disse, quem são vocês? Jesus diz, sai dele. Ele disse, não nos manda embora do país. Nós queremos ficar nesse país. Nós gostamos desse país. Nós gostamos dessa região. Nós gostamos desse território. Demônios territoriais que se infiltram no ambiente para permanecer ali. E Jesus diz, quem são vocês? Nós somos legião. Meu nome é Legião porque nós somos muitos. Mas como esses demônios foram parar ali? Eles, como eu falei no início, eles não chegaram e entraram e meteram pela porta. Não, foram através das feridas emocionais, dos sentimentos negativos acumulados na alma, de hábitos repetitivos de atitudes negativas. Começou com uma mágoa, começou com uma decepção, começou com uma traição não assimilada, começou com uma decepção familiar, uma mágoa, ou então uma perda na alma. Eu quero dizer para você que não importa o que te levou a essa prisão, Jesus está vivo. Jesus está vivo e operante. Aleluia. Ele está vivo e operante na tua vida. A segunda coisa que a gente vê aqui então, que nós aprendemos, é que não há situação impossível para Jesus. E eu vim dizer isso para você. Não existe caso perdido para Jesus. O gadareno aqui, como nós conhecemos no texto bíblico, o gadareno vivia num cemitério. Olha onde o cara vivia. Num local de morte, num local de solidão. Ele vivia solitário, distanciado. Ou seja, a prisão foi tão grande na alma dele que ele não aguentava mais viver com os vivos. Ele preferia a companhia dos mortos. Ele não aguentava mais a vida, ele preferia viver na companhia do cemitério, do silêncio daqueles que já morreram. Ele não conseguia viver na vida com os vivos. E aí, já para ele não havia mais perspectiva nenhuma mudança. Quem olhava para aquele homem dizia, isso aí já era. Médico não deu jeito, remédio não deu jeito, esse aí já era, não tem mudança. Então a síntese da vida dele era o quê? Um homem sem família, sem amizade, sem identidade, sem dignidade, sem santidade, sem rumo, sem sentido, sem futuro e sem esperança. Era a vida dele, era um 100.
Essa era a perspectiva, ou melhor, a síntese da vida desse homem. Um homem sem esperança nenhuma. Contudo, ao se encontrar com Jesus, a vida daquele homem foi completamente restaurada. Glória a Jesus. Foi restaurada a vida daquele homem. Foi transformada, porque Jesus nunca chega na vida de alguém que quer mudar e a pessoa continua da mesma maneira. O que aconteceu? Esse homem recobrou a consciência, porque Jesus expulsou os demônios daquele homem. E os demônios lá disseram assim: não, a gente quer, tem uns porcos ali, que era uma fazenda de criação de porcos, era uma região que criava porcos, tem uns porcos ali, e tinha mais ou menos uns 2.000 porcos, e eles disseram: deixa a gente entrar lá. E Jesus deixou, só para dizer para mim e para você, que o ser humano não é lugar de demônio. Ser humano não é lugar de demônio. E Jesus, alguém pergunta: por que Jesus permitiu entrar no porco? Então para lá, meu irmão, vai com a tua sujeira para lá, vai com a tua porcaria para lá, manda embora, qualquer outro lugar, menos em você. Sua vida não é lugar de espírito maligno, sua vida não é lugar de prisão, na sua alma é lugar do Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? A sua vida é lugar de morada de Deus. E quando Jesus expulsa, esse homem recobra a consciência. Porque quando a pessoa é liberta, ela cai em si. Ela volta a si. Ela recobra, e aí ela descobre que aquela situação que ela está vivendo não é adequada. Eu já expulsei demônio de milhares de pessoas. Muitas pessoas, não sei nem contar. E em muitas delas, elas ficavam impressionadas da situação que elas estavam vivendo antes de ser liberta. Porque quando o demônio sai, a pessoa então recobra a consciência. Aquele homem foi conduzido devagar àquela situação e perdeu a consciência, porque os espíritos malignos dominaram a mente dele. E agora, quando Jesus expulsa, ele volta à consciência e percebe que o cemitério não é o seu lugar. Andar nu não é a sua posição. Longe da sua casa não é o lugar. E aí, quando a sua mente volta ao normal, quando ele fica em perfeito juízo, diz o texto aqui, que ele fica em perfeito juízo. Ele se vestiu e ficou em perfeito juízo. O texto diz que as pessoas ficaram olhando, encontraram ele sentado aos pés de Jesus, em perfeito e vestido. Porque andar nu, andar pelado, não é normal, não é sociável. Então, pode ser que você, ao ler esse texto hoje, ou ao me ouvir, contar essa história, você tenha se sentido assim, desconfortável, Talvez você esteja numa situação desconfortável, em uma situação extrema. Você está vivendo uma vida esquisita. Talvez você esteja me assistindo num celular emprestado aí do lado, pegando uma beiradinha com alguém. Talvez você esteja vivendo dessa forma. Mas eu quero que você perceba aqui uma coisa bacana, que é o cuidado de Deus em colocar essa história na Bíblia, para que eu e você pudéssemos ler. Ou me colocar aqui para que você pudesse ouvi-la. Olha o cuidado de Deus em colocar esse relato no texto bíblico. Então, porque essa história é um sinal do poder incomparável de Jesus. Essa história é um sinal do poder sobrenatural de Jesus, de como Ele é capaz. E é uma boa nova para você, que mostra de como Ele é capaz de transformar a vida de uma pessoa.
de como Ele é capaz de mudar qualquer situação, transformar qualquer situação, por mais caótica que essa situação seja, Jesus pode transformar. Eu não sei qual a situação esquisita, caótica, prisional que você se encontra hoje, mas eu quero dizer para você, não há impossíveis para o Senhor. O encontro com Jesus é capaz de mudar a nossa sorte. O encontro com Jesus é capaz de mudar a tua história. O encontro com Jesus é capaz de mudar a tua vida para sempre. Não importa se alguém já disse que você é um caso perdido, ou você acha que esse familiar seu é um caso perdido. Eu quero dizer para você, poder no nome de Jesus. Jesus continua poderoso, Ele está vivo, e Ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra, mas não é para mim não, só para mim. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu pergunto para você hoje, existe algo na sua vida aparentemente impossível? Existe algo na sua vida aparentemente difícil? Existe alguma situação difícil? Eu quero perguntar outra coisa. Você crê que Jesus pode transformar a sua vida, independentemente do grau de dificuldade que ela se encontra? Você crê? Se você crê, hoje chegou o teu dia. Jesus está dizendo para você que Ele pode mudar a tua história. E Ele está dizendo para a prisão que te aprisiona, para a cadeia que te aprisiona. Ele está dizendo para aquele demônio que pousou sobre a ferida da tua alma, sobre as feridas emocionais que você tenha, porque demônio é igual mosca, né? Ele fica parasitando em cima da pereba, do trauma, da ferida, da decepção, da traição. Ele fica voando ali em cima, parece mosquito, mosca voando. Pois é, Jesus está dizendo para esse demônio, como é o teu nome? Sai daí agora, vai embora agora, aí não é teu lugar. E Ele vai curar suas feridas, mas você precisa identificar o que está te aprisionando. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, é que o cuidado com as pessoas, tenha cuidado na realidade. Tenha cuidado com as pessoas que rejeitam a presença de Jesus. Ele nos ensina que nós temos que tomar cuidado com gente que rejeita a presença de Jesus. Veja bem, tinha um homem que perturbava a cidade. Era uma vergonha para aquela cidade. Você já reparou que quase toda a cidade, toda a vila tem um cabra assim? Tem uma pessoa. Aquela pessoa, ela representa exatamente o que as pessoas da cidade querem esconder. Ela representa isso. Então veja bem. E todo lugar tem uma pessoa assim rejeitada, jogada para lá, que ninguém quer saber dela. Porque a visão das pessoas se voltaram para o outro lado das coisas, não das pessoas. E aí o que acontece? Jesus expulsou o espírito imundo que estava sobre aquele homem. E aí Ele deu ordem aos demônios para saírem e entrar naqueles porcos. Quando os espíritos imundos entraram nos porcos, os porcos ficaram doidos. Endoidaram. E quando eles endoidaram, deu vontade deles se matarem. E eles vão se jogam do precipício e se suicidam. Os porcos todos se suicidam, né? As pessoas que estavam ali cuidando dos porcos, ao perceberem que os porcos, né, tinham se suicidado, ao perceber todo aquilo que estava acontecendo, os moradores de Gadara foram embora, chamaram os moradores de Gadara, e eles vêm. Quando eles chegam, eles olham e veem o gadareno louco, em perfeito juízo, vestido, conversando, sentado aos pés de Jesus, assistindo, ouvindo a Jesus falar. Então, olha só, aquele povo, querido,
eles então reagem de uma maneira muito intrigante. Ao invés deles reagirem com alegria, com satisfação, dizer, puxa vida, glória a Deus, olha só que poder, olha só que milagre, fulano melhorou depois que encontrou Jesus, fulano mudou de vida depois que encontrou Jesus, depois que o evangelho entrou na vida desse homem, essa pessoa não é mais a mesma. Ao invés disso, querido, aquele povo que conhecia o drama daquele homem, né? Que viam o sofrimento daquele homem, que viam a dificuldade que aquele homem vivia, que sabia da história dele, eles não estavam nem aí para o que tinha acontecido. Eles nem ligaram para o que estava acontecendo. Ao invés de ficarem impactados pela mudança, eles ficaram mais preocupados com os porcos. Estavam mais preocupados com as finanças, que era a base da economia ali. Estavam preocupados com as finanças, mais preocupados com finanças do que com vidas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então tome cuidado com gente, com pessoas que rejeitam a presença de Jesus no lar, que rejeitam a presença de Jesus na sua casa. Era para todo mundo estar alegre, feliz, satisfeito por ver aquele homem liberto, transformado. Eles não se alegraram ao ver o milagre que Jesus acabara de realizar. Mas sabe o que eles fizeram? Jesus, retire-se daqui. O senhor não é bem-vindo aqui, Jesus. Jesus, o senhor não é bem-vindo aqui. O senhor está nos dando prejuízo. Depois que Jesus, o senhor veio para cá, os porcos morreram. Em alguns lugares, talvez diriam, na sua cidade, onde você mora, no bairro que você mora, talvez dizem, não, depois que esse negócio de Jesus veio para cá, ninguém vendeu mais cerveja, ninguém vendeu mais cachaça, a boca de fumo fechou, não está dando prejuízo, é por isso que a gente não quer esse negócio de Jesus por aqui. Atrapalhou o nosso negócio. Então, ó Jesus, vai embora daqui. Sabe? Então eu queria dizer algo para você, querido, que vai aceitar Jesus hoje, ou para você que aceitou Jesus ainda há pouco tempo. Nem sempre as pessoas que estão à nossa volta vão se alegrar com as mudanças que Jesus operou na nossa vida. Nem sempre as pessoas vão se alegrar. Tem uma coisa que a gente diz para as pessoas quando elas entregam a Jesus, na consolidação aqui, bem na hora, não se envergonhe da decisão que você tomou. É por causa disso. Tem gente que vai preferir a sua vida de louco. Tem gente que prefere ver você oprimido, depressivo, ansioso, retardado, doido da cabeça, perturbado, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Tem gente que prefere ver você lascado do que ver você servindo a Deus, do que ver você adorando a Deus. Tem gente que vai criticar você por ter recebido a Jesus, por ter encontrado Cristo, está servindo o Evangelho, agora é um crente, como as pessoas dizem, é um cristão agora, é um Bíblia, é alguém, e tem gente que não vai ficar satisfeita, as pessoas não vão ficar satisfeitas com isso. As pessoas não ficam satisfeitas com quem se aproxima de Deus, se aproxima da palavra. Elas aplaudem quem vive na pornografia. Elas aplaudem quem vive na imoralidade. Elas aplaudem quando o cara vícios, né? Está nos vícios. Aí elas aplaudem. Mas aqueles que decidem ser impactados pelo poder de Cristo, eles não se alegram. Então tome cuidado. Porque infelizmente esse é o tipo de reação que pode vir até mesmo dos seus amigos, pode vir até mesmo da sua família, de pessoas mais próximas, mas cabe a nós não retroceder na decisão de seguir Jesus. Cabe a você não se envergonhar da decisão de servir a Cristo. Cabe a você se lembrar de onde Jesus tirou você, de que vida Jesus tirou e transformou, como era a sua vida antes da transformação de Jesus, que Jesus operou na sua vida. Eu quero dizer que certamente o nosso testemunho de amor, né, e o milagre de Deus vão servir de mais testemunhos para ganhar e conquistar o coração das pessoas, para que elas sejam transformadas também. Conte aquilo que Jesus fez por você.
Conte aquilo que Jesus vai fazer por você, porque eu creio que hoje o Senhor está alcançando alguém através dessa palavra. E em quarto lugar, e último lugar, para a gente encerrar, o que aprende? Uma coisa interessante, em quarto lugar, é que Jesus, depois de libertar, de transformar a vida daquele homem, Jesus, ele envia aquele homem de volta para casa. Então, Jesus, ele nos envia de volta para a nossa família quando nos transforma. É para isso que ele nos transforma. Ele manda a gente para casa. O diabo nos tira de casa, o pecado nos tira de casa, a opressão nos tira de casa, não faz com que a gente não suporte ficar dentro de casa, mas o poder de Jesus nos transforma e nos devolve para casa, para o seio da nossa família, para transformar. Então, quando eu olho para esse texto, nós podemos imaginar que certamente a família daquele homem o amava, com certeza a família daquele homem amava ele. Mas a convivência com aquele homem tinha ficado difícil. Ele não deu mais para morar com a família. O irmão estava longe de casa. Longe de casa. E a convivência foi interrompida devido aos traumas, às decepções, devido às opressões malignas, os demônios, as crises que ele enfrentava. Então a convivência ficou complicada. Ele mergulhou em um estado deplorável de vida, e o estado deplorável em que ele estava vivendo deveria representar para a família daquele homem uma vergonha. A família devia sentir-se envergonhada por ter um membro daquele jeito. Talvez o pai de família, ele era pai de família, e talvez a família se sentia envergonhada pelo sofrimento dele. Ele deve ter causado muito sofrimento para os pais, muito sofrimento para os irmãos, muito sofrimento talvez para a esposa, para os filhos, caso ele tivesse essas pessoas. E em sinal de gratidão e de amor, aquele homem que acabara de ser transformado disse para Jesus: Jesus, eu quero seguir o Senhor agora, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser discípulo, eu quero andar contigo, Jesus, eu quero te acompanhar no teu trabalho, na tua viagem. Contudo, Jesus olha para ele e diz: volta para sua casa e anuncia aos teus familiares quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Anuncia para a tua família, prega para a tua família, dá testemunho para a tua família do que Deus fez. Então o milagre na vida daquele homem era o quê? Era a porta de para que a salvação chegasse a todos os familiares dele. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, meu querido? O que Jesus quer fazer na tua família através de você? Ele nos liberta para que nós sejamos instrumentos de libertação para a nossa casa. Que coisa linda, né? Jesus deseja transformar a nossa família. Jesus deseja transformar a sua família, meu querido. O alvo de Jesus em alcançar você é esse. Então, a restauração dele em nós é completa. A restauração de Jesus na minha vida é completa, porque Jesus, ele não está interessado apenas em um membro da família, ele está interessado em toda a família. Ele está interessado nos seus pais, ele está interessado no seu cônjuge, nos seus filhos. E como ele pretende realizar isso? Por meio da nossa vida. Como é que Jesus vai salvar a minha família? Por meio da minha vida, por meio da sua transformação. E aí Jesus dá uma instrução para aquele homem, e a instrução dele para nós é a mesma que ele deu para aquele homem. É claro, vá para casa, para a sua família, e anuncie que o Senhor fez por você, e como ele teve, como diz aqui no versículo 19, coloca aqui o verso 19, o que Jesus disse para ele, né? Coloca aqui o verso 19, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão, misericórdia de ti. Olha que coisa linda.
como que Jesus teve compaixão de você. E eu concluo que eu quero orar por você, meu querido, dizendo que Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer transformar a sua condição de vida. Ele não quer que você viva nessas condições deploráveis, oprimido. Uma das coisas que eu quero que você entenda é que independentemente da condição em que você se encontra, sabe, independente de como você está, de qual seja o seu problema, a sua dificuldade, Ele pode operar um milagre na sua vida. Ele pode curar você. Jesus pode transformar sua casa. Existe um convite de Jesus para você hoje. Existe um convite de Cristo para você. Eu quero dizer, olhe para mim, olhe para cá. Quero falar para você que está conectado nessa página, que está conectado agora. Você não está conectado a essa página agora da Comunidade Vida Abundante por acaso. Você está conectado porque Jesus hoje veio ao seu encontro. Hoje é um dia do seu encontro com Jesus. Mesmo que você esteja numa situação desesperadora, uma situação complicada, uma situação que poderia ser classificada como um caso perdido. Talvez você tenha na sua família um caso perdido. Jesus é especialista em caso perdido. Eu não sei quantas vezes eu ouvi na minha juventude que eu era um caso perdido. Olha só. Era um caso perdido até ser encontrado por Jesus. A ovelhinha, lá das 100 que se perdeu uma, que o pastor foi buscar, era um caso perdido. A ovelha perdida. O filho pródigo era um caso perdido também. A dracma era um caso perdido, mas foi encontrada. Jesus te encontra hoje e diz para você: meu filho, abra o seu coração. Abra o seu coração. Seja sincero comigo. O que está te amarrando? O que está te prendendo? Então, independentemente de como você se encontra, Jesus transforma a sua vida, como o Senhor fez com aquele homem gadareno, né? Ele te liberta de tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te oprime. Sabe? Ele te cura das feridas emocionais, das feridas mentais, das prisões espirituais. Se existe algum demônio na tua vida, em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre, seja liberto pelo poder de Deus, seja transformado. Eu creio que o Senhor é capaz de realizar um milagre na sua vida hoje. Então que você possa dizer: Senhor, eu acredito, eu abro meu coração para o Senhor. Eu abro meu coração para o Senhor. E eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Eu acredito que o Senhor pode me libertar, assim como o Senhor fez com aquele homem. Diga isso aí na sua casa. Eu acredito que Jesus pode libertar minha família, libertar meu marido, meu filho. Diga para Jesus: eu aceito, Jesus. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida, Jesus. Diga isso agora. Feche seus olhos, curva a sua cabeça onde você está. E diga: Senhor, eu abro meu coração para que o Senhor possa entrar. E eu aceito o Senhor como meu Salvador. Diga a Ele: Senhor, me perdoa os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Eu estou arrependido. Eu estou cansado de viver desta vida, desta situação caótica, perdida, estragada. Eu quero, Senhor, uma vida transformada. Chega de ser doido. Eu quero estar sentado a teus pés em perfeito juízo, Jesus. Chega de andar desnudo. Eu quero estar vestido com veste de salvação. Aquele homem saiu, voltou para casa, foi pregar aos seus familiares, aleluia, evangelizou cidades,
Sua história nunca mais foi a mesma, porque Jesus entrou no seu coração. Faça a sua oração onde você está agora. Faça uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Você que está desviado, faça uma oração de reconciliação. Chame Jesus agora. Peça a Jesus que vá ao teu socorro agora. Renda-se a Ele. Ah, mas eu não estou na igreja. Não precisa. Jesus está aí agora. Foi Jesus que foi a Gadara. Ele fez uma viagem, ele atravessou o mar da Galileia só para ir lá. Ele foi lá e voltou. Foi lá, libertou aquele homem. Muitas coisas aconteceram no trajeto para que isso não acontecesse. Houve uma tempestade, o barco quase afunda, mas Jesus repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Eles chegaram do outro lado. Sabe por que ele repreendeu o vento e o mar? Porque eram potestades, espíritos malignos tentando impedir que Jesus chegasse lá. Quantas coisas estão impedindo? Talvez as igrejas fechadas. Você já tenha pensado em uma igreja, mas diz: eu queria tanto, mas a igreja está fechada. Agora não tem como. Tem sim. Hoje você está conectado. Aleluia. Aí você pode entregar a sua vida a Jesus. Aceite Jesus aí mesmo. Dobre os seus joelhos. Oh, aleluia. Isso, ore a Ele. Peça misericórdia dEle. Peça para Ele libertar, para Ele curar. Ei, muda de lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu levanto a minha voz em oração por essas pessoas que estão te aceitando como Senhor e Salvador, que estão se reconciliando, que estão, meu Deus, chorando a teus pés, porque reconhecem suas prisões, já identificaram que estão presas e amarradas, mas o Senhor chegou para libertá-las, chegou para transformá-las. Tu podes sarar a alma dessa pessoa, o Senhor pode curar a alma dessa pessoa, o Senhor pode restaurar a alma dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Que essa família seja impactada pelo teu poder, seja impactada pelo teu Espírito. Oh, que os demônios que povoam essa cidade, que os demônios que povoam essa casa, que os demônios que povoam esse lar, demônios esses que amarram esse homem, demônios esses que amarram esta mulher, esse ser humano, em nome de Jesus de Nazaré, bata em retirada agora. Volta para o abismo. Volta para onde você saiu, de onde você saiu. Você perdeu. Jesus entrou nesse lar. Você perdeu. Você perdeu. Satanás, sai dessa casa. Espírito de enfermidade, sai desse lar. Oh, aleluia, aleluia.